Os Três de West Memphis. Steven Branch, Michael Moore e Christopher Byers estudavam no mesmo colégio e faziam parte do mesmo grupo de escoteiros. Costumavam fazer passeios de bicicleta, indo tão longe quanto seus pais deixavam e quanto não deixavam também. West Memphis era um local pacato, apesar de Memphis ser uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Michael era considerado o líder do grupo. Gostava tanto de ser escoteiro que usava sua boina o tempo todo. Christopher era o mais inquieto e vivia recebendo bronca dos pais por não se comportar em casa, e estava sempre animado ao irem em locais que supostamente não deveriam ir. Steve sempre os acompanhava, com seus olhos azuis que, segundo os pais, pareciam brilhar mais quando ele sorria. Em uma quarta-feira, 5 de maio de 1993, os garotos pedalaram até Robin Hood Hills, um matagal denso e pantanoso, onde podiam apanhar tartarugas, pedalar por entre as árvores, trilhas estreitas ou brincar perto das valas de escoamento. Ali próximo ficava outro matagal, ainda mais denso, frequentado por mendigos, usuários de drogas e adolescentes que queriam privacidade enquanto bebiam ou estavam em grupo. Neste dia, pouco depois das 18 horas, os garotos entraram com suas bicicletas em Robin Hood Hills. As horas se passaram e os garotos não voltaram para casa no horário de costume. Naquela mesma noite, os pais já entraram em contato com a polícia, que chegou a fazer uma busca pouco após a meia-noite, mas, como tudo estava muito escuro, não conseguiram obter nenhuma informação. No dia seguinte, as buscas continuaram e em determinado momento, por volta das 13h45, foi localizado flutuando em um riacho sujo um tênis. Um detetive resolveu avançar, se aproximando do tênis, caminhando pela margem, pelo terreno escorregadio, e ao esticar a mão para pegar o tênis, notou que havia algo a mais ali. Era um corpo, mais precisamente, o corpo de Michael Moore. Ele estava nu, com os punhos e tornozelos amarrados, com um cadarço preto, com sangue que escorria da sua cabeça, rosto e peito. Os outros garotos foram encontrados da mesma forma, amarrados, com sinais de espancamento. Todos tinham estranhas perfurações por todo o corpo, e um fato ainda mais estranho foi a questão do pênis de Chris estar decepado. Apesar de 2 cuecas terem desaparecido, as roupas e bicicletas estavam jogadas na água. Uma estaca de madeira grossa tinha uma camisa de um dos meninos, e outra estaca junto ao corpo de Michael. Haviam rastros de sangue na margem e no meio da lama, perto de onde foram encontrados. Mas esses rastros só foram identificados 2 semanas depois. Até então, a cena do crime já havia sido bastante alterada pelo momento da retirada dos corpos. Segundo as autópsias, Byers morreu de múltiplos ferimentos, enquanto Moore e Branch, além de ferimentos, morreram afogados. A cidade onde o crime aconteceu encontra-se dentro do Bible Belt, ou Cinturão da Bíblia, uma área no sudeste dos Estados Unidos, onde os estados possuem grande fanatismo religioso cristão, com moralismo baseado na Bíblia e de intolerância para com os chamados pecadores. O crime ocorrido com as crianças tinha aspecto do que seria algum tipo de ritual, e logo criou-se uma atmosfera que ligou os assassinatos com a prática de cultos satânicos, que, segundo os moradores, ocorriam naquela região. A polícia imediatamente começou a interrogar possíveis suspeitos, que supostamente teriam alguma ligação com a prática de cultos satânicos. Esta história começou a tomar rumos diferentes do que deveria, e esses fatos incluem 3 garotos: Jason, Damien e Jesse. Jason Baldwin, de 16 anos, e Damien Eccles, de 18, eram grandes amigos e andavam pelas ruas vestidos de preto, com camisetas de banda de rock, como Metallica e Slayer, e sempre foram vistos com maus olhos pelos vizinhos e colegas de escola, que os acusavam de bruxaria e satanismo. Eles eram considerados garotos problema que viviam em uma vizinhança pobre de West Memphis, e logo foram relacionados ao crime. A polícia decidiu interrogar Damien Eccles. O rapaz tinha um histórico de vandalismo, delitos menores e violência, tendo inclusive admitido que tentara arrancar o globo ocular de um colega na sala de aula uma vez. Também havia abandonado a escola antes de concluir o ensino médio. Ele era considerado estranho pelos moradores. Tinha uma personalidade pouco sociável que condizia com o diagnóstico de depressão, com tendências suicidas,
Inclusive, tomava medicamentos para tratar destas questões. Jason tirava ótimas notas no colégio e tinha o talento para desenhar. Dentre as coisas que os dois adolescentes tinham em comum, estava o desprezo compartilhado pelo clima de fanatismo religioso que imperava na região. Naquela cidade, vivia também Jesse Misskelley, de 17 anos, um terceiro adolescente que Damien e Jason só conheciam de vista. Com um QI de 72, era abaixo da média, mas ainda um pouco acima da deficiência mental. Seu pai se refere ao problema do filho, dizendo que este teria uma idade mental inferior à sua idade cronológica. Quase um mês após o crime, a polícia ainda não havia obtido nenhum avanço nas investigações, sem nenhum tipo de prova ou indício de quem poderia ter feito aquela atrocidade. Os policiais decidem fazer mais interrogatórios, incluindo as palavras ditas por Jesse, o mesmo que o pai afirma que era um meninão, com idade mental de 12 anos, muito dependente de seu responsável, o que por sua mentalidade não poderia responder por si. Nesse momento começam alguns tropeços na investigação. O pai de Jesse achava que era apenas uma conversa para ajudar nas investigações, e não um depoimento ou interrogatório formal. O garoto tinha limitações cognitivas, era menor de idade e não estava acompanhado de um advogado, nem mesmo do seu responsável legal, e não poderia ter sido interrogado, ainda mais por cerca de 12 horas, trancado numa sala, com policiais lhe pressionando e fazendo inúmeras perguntas, conseguindo assim uma gravação de 46 minutos entre os 720, onde o rapaz relata de forma confusa uma história que incriminava os três, ele, Jason e Damien, onde contava que havia participado do assassinato dos 3 meninos. Chegou a afirmar até mesmo que tinha visto Damien estuprar uma das vítimas. Com base no testemunho de Jesse, a polícia prendeu Damien e o amigo Jason, e todos foram acusados de coautoria dos 3 homicídios. Jesse foi declarado culpado por um assassinato em 1º grau e 2 em 2º grau, recebendo uma sentença de prisão perpétua. Damien e Jason foram ambos declarados culpados e condenados por 3 homicídios qualificados. Jason recebeu sentença de prisão perpétua e Damien foi condenado à morte por injeção letal. A partir daí, uma longa história se arrolou pelos tribunais e em 96 estreou na TV a primeira parte de um documentário contando essa história. No ano 2000, uma segunda parte contava a apelação de Damien à justiça. Esses 2 filmes, e também uma ampla discussão nos meios de comunicação, acabaram revelando que a polícia teria cometido vários erros durante a investigação, e de que teria havido problemas até mesmo nos julgamentos dos réus. Havia conduta indevida de alguns jurados, cuja decisão poderia ter sido influenciada. A validade da faca apresentada como arma do crime encontrada perto da casa de um dos acusados já havia sido contestada. Os supostos sinais de mordidas humanas encontradas no corpo de uma das vítimas, na verdade, acabaram não correspondendo às marcas de dentes de nenhum dos 3 acusados, e sim de animais, assim como os sinais de cortes e mutilação genital. A possibilidade de ter ocorrido violência sexual foi desmentida pela necropsia. Vicky Hudson, moradora de West Memphis, já havia declarado publicamente que seu depoimento fora forjado, e a gravação do que ela de fato falou, a polícia alegava agora ter perdido. Inclusive, apontaram que a análise de DNA encontrado na cena do crime não correspondia a qualquer um dos condenados, mas uma pequena amostra pertencia a Terry Robbs, padrasto de um dos meninos. Crimes em que a vítima sofre uma violência extrema, como quando é torturada com crueldade, normalmente significa alguma relação de proximidade e forte envolvimento emocional da vítima com o criminoso, mas a polícia havia ignorado o ato de investigar os parentes dos meninos mortos como potenciais suspeitos. Várias pessoas, incluindo o ator Johnny Depp e o vocalista do Pearl Jam, Ed Vedder, ainda o diretor Peter Jackson, dentre outros, manifestaram-se publicamente, exigindo que os 3 de West Memphis, como ficaram conhecidos, tivessem direito a um novo julgamento. Porém, isso seria um péssimo negócio para o estado do Arkansas. Diante de um possível veredito de inocência, indenizações altíssimas seriam provavelmente pedidas, por causa dos quase 20 anos roubados da vida de 3 jovens, além da admissão dos erros das investigações. Um novo julgamento levaria anos para acontecer, e uma espécie de acordo foi oferecida aos 3, onde usariam um mecanismo legal raramente usado na justiça, o chamado apelo Alford, onde os 3 aceitariam a imputação de culpa e, ao mesmo tempo, mantinham sua inocência,
como se dissessem: sou inocente, mas me declaro culpado. Então, o juiz formularia novas sentenças condenando os réus, mas ao mesmo tempo declarando já cumpridas as respectivas penas. Desesperados para se verem finalmente livres, os 3 condenados acabaram aceitando o acordo. Os 3 ficariam com ficha criminal, não receberiam indenização do Estado, o caso seria encerrado sem outro culpado, mas eles seriam libertos, assim como de fato foram em 2011. O que não é exatamente o que se entende por justiça, o que até os dias de hoje permanece criando polêmica em torno do caso, já que o culpado de fato pelo crime nunca foi descoberto. Permanece ainda a suspeita de que Terry Robbs, padrasto do menino Steven, seria de fato o culpado. Além do DNA encontrado na cena do crime, Pamela Robbs, a mãe do menino, acabou se separando de Terry tempos após a morte do garoto e admitiu que o ex-marido costumava bater no filho e nela também. Ele teria molestado sexualmente o filho do seu primeiro casamento, uma cunhada de Terry, o acusara de ter abusado sexualmente de sua filha, e ele já havia também atirado em outro cunhado. Além de que ele dera muitos depoimentos contraditórios relacionados ao dia do crime, não tinha um álibi e fora visto por uma vizinha em companhia dos 3 meninos no finalzinho da tarde daquele dia fatídico, embora houvesse dito em depoimento que não os vira em momento algum naquela data. Porém, até o momento ele não foi acusado perante a lei, e o caso continua encerrado e sem uma devida solução ao mesmo tempo. Atualmente, nem mesmo as famílias dos garotos põem a culpa nos 3 de West Memphis. Damien Echols se casou ainda na prisão com uma moça que lhe enviava cartas enquanto tudo ainda acontecia. Escreveu um livro ao sair, a qual os direitos autorais para possivelmente virar filme foram adquiridos por Johnny Depp. Jason Baldwin cofundou um grupo chamado Proclaim Justice, que trabalha para combater condenações injustas, e junto com Jesse Miss Kelly participaram da produção de um filme sobre o caso, chamado Sem Evidências. Jesse Miss Kelly ainda disse em uma breve entrevista que está feliz por ficar fora do centro das atenções, enquanto vive e trabalha em West Memphis. Espero que você tenha gostado de conhecer esse caso. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também a sugestão de outros temas para que a gente faça vídeos. Por enquanto é só, e até mais.